Oi, Natália. Oi, Andréia. Vocês estão me ouvindo? Gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, obrigada. Oi, Edu. Oi, Rosana. Vocês, por favor, me avisem se o som der erro, se travar, essas coisas, tá? Oi, Bruno. Oi, Tiago. Oi, Ju. Ai, que bom. Juliana, você consegue me mandar o pedido para participar? Oi, gente. Eu não sei fazer aquela coisa de puxar a pessoa. Aí eu vou querer que a Juliana peça para participar, por favor. Oi, Ju. Ah, consegui. Aí. Oi, Ju. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Olá, tudo bem, e você? Tá ruim? Sim. Mais ou menos. Pera, eu, eu estou aqui com. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá cortando, exatamente. O que que a gente faz nesse caso? Espera melhorar. Espera um pouco. Vamos esperar um pouquinho. Amanda disse agora que eu sumi. Eu tô te Voltei? vendo. Amanda, você está me vendo. A Ju, eles não estão te vendo. Eu vou tirar você e você manda como é que chama? O pedido, por favor. Sim, senhora. E aí vocês continuam me vendo. Tá, voltou. Tá tudo bem, mas daí só tá eu, né? Eu não tô vendo a Ju. Gente, que loucura. Tá, agora vai. Opa, agora Opa, vai? agora rolou. Pra mim tá ótimo. Eu também. Ai, que Muito bom. bem. Tá Estou bom. vendo vários sim, então, muito bem. Então, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Esta é a live inaugural das lives do Midiato. Esse formato, né, que surgiu agora com tanta força na pandemia, né, a ponto de as pessoas fazerem já piadas, né, dizendo que você vai abrir a geladeira e vai ter uma live lá dentro, né, não sem razão, as pessoas têm, de fato, enfim, essa afirmação tem um fundo de verdade, mas por outro lado também foi um formato que a gente descobriu, né, que funciona, que é fácil, e no campo da academia é uma forma muito democrática de fazer o conhecimento científico, que muitas vezes fica encastelado na universidade, ou que chega apenas às pessoas que estão presentes em eventos acadêmicos, que esse conhecimento possa, de fato, atingir toda a sociedade, que, na verdade, é o nosso objetivo enquanto universidade, enquanto pesquisadores, enquanto grupo de pesquisa.
né? Um Midiata, um grupo de pesquisa da USP, da Escola de Comunicações e Artes, da USP, que já tem 10 anos de atuações em diferentes eventos científicos, publicações. Também temos presença nas redes sociais há um certo tempo, e agora com a live, então, é um outro caminho que a gente inicia de divulgação do conhecimento científico. Essa live inaugural vai receber Viviane Gabellini, uma das nossas pesquisadoras, doutoranda na Escola de Comunicações e Artes da USP. A ideia das lives é trazer um pouco a experiência, a trajetória, o tema de pesquisa de cada um dos membros do Midiato, mas também receberemos convidados, né, temos o objetivo de trazer outras pessoas para além do Midiato e debater temas atuais com os nossos pesquisadores e outros colegas da academia, para além de falar de pesquisas específicas. Então, é um formato bastante aberto. Agradeço muito a presença da Viviane aqui nesta live inaugural e a todos os colegas que estão acompanhando a nossa transmissão. A gente já nota aqui uma série de comentários, de participações, muitos corações, adoro essa interação, né, do Instagram, imagética, né, que nos acolhe, nos acalenta em tempos tão difíceis. Então, obrigada, Vivi, muito boa noite. Obrigada, boa noite. E é um prazer estar fazendo essa primeira live, que na verdade é um ensaio, é uma tentativa da gente se comunicar através dessa rede social digital e tentar expandir, né, os muros da universidade. Exatamente. Eu queria que você começasse um pouquinho, Viviane. Eu não apresentei o seu currículo porque o objetivo é que você faça isso. Acho que é melhor do que eu ficar lendo aqui algumas linhas do Lattes, né, para a gente reverberar um pouco essa nossa plataforma aqui acadêmica que andou tão maltratada, né, nos últimos dias, né? Mas, enfim, em vez de eu ficar lendo as linhas do seu Lattes, que só tem informações verdadeiras, certificadas, né? Com certeza. Fazer isso. Queria que você, então, se apresentasse um pouquinho, falasse brevemente a sua trajetória profissional e de pesquisa até o doutorado, e aí a gente parte daí. Tá. Bom, eu sou graduada em jornalismo, lá pela Faculdade Casper Libero, e foi lá que eu conheci uma pessoa chamada Luiz Mauro Sammartino, que foi meu professor de teoria da comunicação, comunicação comparada e tal. E ele foi uma primeira grande referência para mim que me mostrou caminhos de pesquisa, né? E eu percebi que eu tinha essa vontade, eu já era meio nerd, eu já me interessava por esses assuntos. Então, o Luiz me ajudou a ver como fazer isso, né? Através da pesquisa acadêmica. E aí, eu não fiz a iniciação científica, eu queria ter feito, acabei não fazendo, e fiz uma monografia. Meu trabalho de conclusão de curso foi uma monografia sobre a revista TPM, Trip para Mulheres, né, da editora Trip. Justamente sobre questões de construção de feminilidade. E aí aqui a gente já faz o exercício de quebrar esses grandes temas que para a gente são comuns, né? O que é essa construção de feminilidade? É pensar que uma revista ela não é um simples retrato de como a realidade é. Então, ela não está mostrando mulheres como mulheres são e ponto final. Tem ali uma construção. Então, eu investiguei as construções de feminilidade, o que é ser mulher, quais são os papéis de mulher e etc. A TPM era uma revista que eu gostava muito e era mais difícil problematizar ela do que, por exemplo, outras revistas como a Cláudia, que para mim já era mais óbvia a crítica e tal. Então, fiz esse trabalho, gostei muito do trabalho acadêmico, me senti acolhida, senti que eu gosto muito de fazer isso, gosto desses ambientes acadêmicos, gostei muito de pesquisar, e foi um aprendizado incrível. E fiquei com vontade de fazer uma segunda parte, que seria a construção do masculino, a construção do homem na revista TPM. E foi com esse projeto que eu entrei no mestrado, também na Casper Libero, com a orientação da professora Dulcília Buitoni, que foi uma pessoa muito, muito importante para mim também. Só que ela acabou saindo da Casper, e aí eu tive que mudar o meu projeto e adequar a um outro professor, que foi uma outra pessoa muito especial para mim, o professor Cláudio Coelho, que trabalhava com um referencial bem diferente do que eu trabalhava, que eu sempre fui a louca dos discursos, né? Eu amo Foucault, com todas as críticas, né? As críticas feministas a ele, claro, mas assim, essas ideias de discurso e de resistência
são muito importantes para mim. E aí, o professor Cláudio tem um outro referencial, que é da teoria crítica, que é de Adorno, que é de Debord, e que eu comecei a aprender e a gostar mais e tentar aplicar na minha perspectiva, e foi muito interessante. E eu acabei mudando o meu projeto, então. Eu fui começar a falar sobre mudanças na imprensa feminina, né? E o marco, para mim, foi a revista Elle Brasil, que foi o meu objeto de pesquisa, né? No TCC eu estudei a TPM e no mestrado a Elle Brasil. E em dezembro de 2015 a gente teve um grande marco, assim, é uma revista que fazia um manifesto feminista. E isso eu acho que é um marco histórico, né, para a história da imprensa direcionada a mulheres. E aí foi então a base do meu trabalho. Gostei muito mesmo de fazer esse trabalho. Na minha qualificação e na minha defesa da dissertação, eu conheci uma pessoa chamada Rosana. Rosana, conhece? De Lima Soares. Ela deu uma guinada no meu trabalho muito importante. E aí eu depois passei para o doutorado com ela, né? Orientada por ela. E aí eu quis falar justamente dessas pessoas, porque a pesquisa a gente não faz sozinha. Boa parte da pesquisa é eu sozinha tomando café e lendo, como a maioria do grupo aqui. Mas ela não é feita só disso, né? Ela é feita por pessoas. Algumas pessoas já nem estão entre nós, né? Só deixaram as teorias e os livros, mas muitas delas estão entre nós e são elas que vão guiando um pouco o nosso trabalho, né? Então, professor Luz Mauro, professor Cláudio, professora Dulcília e professora Rosana, que foram os que me orientaram diretamente, mas também todos os outros professores e professoras que foram me ensinando a pensar. Eu acho que mais do que ensinou uma teoria, ensinou um referencial teórico, é um aprendizado aprender a pensar mesmo, né? E eu acho que quando a gente olha para os nossos objetos de pesquisa, existem várias formas de olhar, mas o que é mais importante é a gente aprender a pensar, a gente aprender a olhar criticamente para as coisas e também com uma certa generosidade, porque eu acho que a parte crítica para mim sempre foi mais intuitiva, desde muito adolescente, eu sou muito chata, crítica com as coisas e tal, mas eu comecei a aprender também a ser mais compreensiva. E essa palavra me lembra muito o professor Eugênio, que é um professor que falava muito disso, dessa compreensão, sabe? De você não só criticar, mas você também entender contexto, você também entender que nem tudo é alienante e problemático, né? E que, enfim, as nossas relações são muito importantes. Então, pesquisa para mim tem a ver com pessoas, tem a ver também com crítica social e, claro, com feminismo. E aí, falando de feminismos, queria que você contextualizasse um pouco a sua pesquisa de doutorado. O programa da Casper Libero não oferece mestrado, né? Então foi natural, né, a sua passagem. E você agora é orientada pela Rosana, também, né, uma continuidade, né, no trabalho que começou lá no mestrado. Qual o seu foco, teu objetivo, em que pé está essa pesquisa, quanto falta, quanto já foi? Falta muito, eu tenho muitas dúvidas e eu ainda estou com muitas coisas em aberto, assim, eu acho que eu tenho poucas definições ainda. O que é bom? Agora, o que é bom, mas às vezes dá uma sensação estranha da gente estar estudando, estudando e parece que a gente ainda não consegue concatenar as ideias. E para mim foi uma mudança grande, porque do TCC para o mestrado eu continuei falando sobre imprensa feminina, então eu tenho um certo domínio, eu me sentia mais segura falando. E agora que eu estou falando de comunicação e audiovisual dentro de um programa que é de audiovisual, eu me sinto um pouco retraída, assim, porque parece que por eu não ter a bagagem, né, de alguém que fez, sei lá, uma graduação em audiovisual, em cinema, eu sinto algumas dificuldades, mas é muito estimulante, sabe? Eu quero estar num nível mais avançado e eu quero ter esse domínio daqui a alguns anos. Então, o meu projeto não, né? A minha tese, Pesquisa. a minha tese que está em construção, ela é sobre estéticas feministas. É sobre essa presença do feminismo que não é só como um tema. Então, não é um documentário sobre o feminismo, mas é sobre como o feminismo influencia ou influenciou em escolhas. Por exemplo, a escolha de como foi filmado, de quem foi entrevistado, e mesmo escolhas bem técnicas mesmo, do tipo de enquadramento, enfim, como é que o feminismo
influenciou nesses filmes, e são filmes que são documentários, né? Então eles não são ficcionais, são filmes feitos por mulheres no Brasil, então meu tema é sempre Brasil, mulheres brasileiras no Brasil, é sempre Brasil meu recorte, e que estão na internet. E isso da rede, para mim, é muito importante. Porque não é o cinema, assim, o grande cinema, sabe aquela da sétima arte? É uma outra coisa, é esse audiovisual produzido de uma maneira que tem a ver com essa circulação na rede. E para mim essa palavra é importante, a rede, assim como a rua, né, que é onde aconteciam, pelo menos, as grandes manifestações, os movimentos e tal, e as mulheres. Então, eu não sei se eu consegui explicar, mas a minha intenção é pensar em como essa produção feita por essas mulheres trazem nela o feminismo, não só como um tema, mas também no conteúdo. E como surgiu essa ideia de pesquisa, né? Até para a gente também falar com pessoas que estão acompanhando aqui a live, que estão pensando nos seus projetos agora para 2021, ou a seleção agora de meio de ano nos programas. De onde veio esse olhar para esse tipo de produção e com essa perspectiva, né? Que não é estudar o feminismo como tema, mas sim como um processo de agenciamento de pautas, de temas, de enfoques. Eu acho assim, durante a minha dissertação, eu comecei a ver esse aumento de produções sobre feminismo, né? Então, a revista Elle, aí depois a revista Cláudia, a revista Boa Forma e várias outros veículos com esse viés feminista, os grandes jornais e grande imprensa também acolhendo e usando essa pauta. E eu comecei a pensar essa diferença. Uma coisa é você falar sobre o feminismo, outra coisa é você falar de uma maneira que é feminista, né? E um exemplo para mim que é muito claro é o seguinte: começaram a vir vários produtos com essa fala feminista. Então, a própria palavra, né, feminista, ou então o famoso girl power, né, girl gang e tal. E algumas marcas são realmente comprometidas com a causa, fazem isso e tal, fizeram a evolução daquela camiseta com mensagem, né, que era na minha adolescência era bem comum, meio que uma evolução disso de uma maneira profissional, mas nem todo mundo. Então, grandes marcas surfaram nessa onda e fizeram, sei lá, chinelos com escritos Girl Power, mas que quando você vai olhar, é uma marca que não tem controle de produção da cadeia, que trabalha análogo a escravo, enfim, isso não é um modo de fazer feminista. E aí essa ideia do produto que fala Girl Power e do que é o Girl Power de verdade, essa diferença me chama muito a atenção. E aí foi quando eu comecei a pensar em modos de fazer feminista e a mensagem feminista. E como o vídeo e o audiovisual cresceu muito, né? O YouTube cresceu muito, em todas as redes sociais digitais o vídeo cresceu muito, de uma maneira até que os próprios equipamentos, né, celular, enfim, mudaram também por isso, né, por esse consumo, essa produção de conteúdo em vídeo. Isso cresceu e eu vi a importância disso. Então eu comecei a pensar como que está isso no YouTube. E aí estava crescendo muito canais como o da Nathalie Neri, da Gabi Oliveira e outros. E eu sei que elas são, mas nem todo mundo que produzia conteúdo sobre tinha ali pelo menos um histórico de preocupação com o feminismo. Então, a partir dessa coisa de crescimento dessa produção audiovisual nas redes sociais, eu comecei a pensar além. Então, de repente, eu posso pesquisar não só conteúdo que é produzido para rede social, mas também além. E aí comecei a pensar, documentários, porque ficção me interessa, mas eu acho que, não sei se pela minha formação de jornalista, eu acabo me sentindo mais atraída por não ficção, sabe? Por estudar o que é mais pautado na realidade, se a gente pode dizer assim. Mas foi esse caminho, a partir das redes sociais e vídeos, e aí o que esse vídeo pode e o que tem sido feito. E aí o filme do Chega de Fio Fio, né? Um filme muito importante para mim, para essa virada. E aí eu achei o Cabela, e quando achei o Cabela, eu achei minha pesquisa, assim. Eu acho que eu gosto de objetos que fazem a gente chacoalhar, assim, que chacoalha a gente, né? E eu falo do Cabela, que é um filme da Yasmin Tainá, ele é um documentário para mim. E quando eu falo isso, é até uma posição política, né? Porque quem já viu e quem não viu, fica aí, ó, cabela.com, vai lá e vê.
dizer que ele é um documentário diz muito sobre qual é a minha perspectiva de realidade, de discurso e de feminismo, né? Você quer falar um pouquinho sobre cada um dos objetos? Acho que vale a pena, né? Você já Então, deu ali. o meu projeto, do projeto para o que está agora, mudou um pouco. Eu ia trabalhar com 4 filmes, agora eu vou trabalhar com 3. O primeiro é o Cabela, da Yasmin Tainá. O segundo é o Chega de Fio-Fio, do coletivo do Think Yoga. E o terceiro é um mistério até para mim, porque eu ainda estou definindo. Eu ia trabalhar com o processo da Maria Augusta Ramos para falar sobre como construções sobre feminismo e sobre mulheres não necessariamente precisam tratar sobre o feminismo. Mas eu achei que isso está muito fora da minha proposta. Então, é um filme que eu pretendo estudar em artigos, falar de representação de mulheres em espaços de poder de uma outra forma e focar mais nessa construção que é forma e conteúdo e mais direcionado para o feminismo, sim, porque eu acho que estava abrindo muito os meus estudos, aí eu fiz essa decisão de fechar um pouco melhor. E Você aí o está mostrando. terceiro vai. Fala, pode Não, falar. e aí esse terceiro provavelmente vai ser sobre a questão indígena, sobre mulheres indígenas. Só que eu ainda tenho muito a estudar sobre isso, por isso que eu não comento muito, porque tenho que pesquisar e conversar com muita gente ainda antes de falar sobre. Você está mostrando também como o processo científico ele não é tão fechado, tão amarrado como se pensa, talvez, no senso comum. Ele vai se transformando ao longo da pesquisa, né? Você vai tendo outros aportes, é estimulada a fazer algumas outras reflexões. Em geral, a gente tem ambições muito grandes, né, para o tempo de pesquisa que a gente tem para fazer e com a profundidade que a pesquisa também pede. E aí a minha pergunta é em relação ao grupo de pesquisa, né? Além, é claro, das figuras dos professores que você comentou, a importância desse trabalho colaborativo, né, na construção do trabalho da pesquisa, mas a importância também das trocas de um grupo de pesquisa, como é que os colegas têm te ajudado nessas definições e nesses direcionamentos do teu trabalho hoje? Você está no segundo ano, né, do doutorado? Segundo ano, mudou Faltam mais muito. dois. Falta muito ainda. E o grupo tem me agregado muito, assim, porque eu acho que eu pensei em 3 coisas. A primeira é de um comentário que a Natália acabou de colocar, que ela tem uma amiga antropóloga. Então, essas conexões são essenciais. A Natália me manda um monte de referência de ouro, assim. Então, primeira coisa, conexões e referências. A segunda coisa que eu A Natália é outra pesquisadora, Natália Prudêncio, nossa pesquisadora também do Midiato, que também trabalha a perspectiva feminista a partir da Mulher Maravilha, né? E vai ser aqui uma das nossas entrevistadas, com certeza, nas próximas lives. no segundo semestre estará aqui conosco. Então, essas conexões, essas referências são muito importantes. Outra coisa importante é o exemplo é você mesma, Juliana. Quando você simplificou o meu trabalho, porque a gente trabalha com tantos autores, a gente lê tanta coisa, e o nosso projeto é grande, que quando precisa simplificar, parece que a gente tem dúvida, né? Mas eu faço tanta coisa, mas o que é a síntese? Então, outras pessoas nos ajudam a sintetizar o que a gente faz e como é que a gente explica isso em 1 minuto. Então, essa simplificação. E outro, essa simplificação, claro, não sendo simplista, né? Mas da síntese mesmo. E a outra coisa, o exemplo é do exemplo do Tiago, que me ajudou muito com a minha hipótese recentemente, porque eu Tiago acho que tem. Vernandoni, outro pesquisador do Midiato, que também trabalha com audiovisual, né, com reconhecimento, identidade, mais reconhecimento, né, Tiago? E quando ele me ajudou a pensar, parece que ele conseguiu, ele entendeu o que eu estava querendo dizer, mas eu ainda não estava conseguindo. Então ele me deu um caminho possível que realmente faz todo sentido, porque esse é um trabalho de comunicação e audiovisual, né? Ele é um trabalho de filosofia. Na filosofia teria o espaço de eu falar sobre o que é a estética, definir a estética, redefinir a estética. Não é isso que eu vou fazer, né? O que eu estou fazendo é falar sobre como que essas produções que são feministas, isso eu acho que já é uma premissa, né? Que elas são feministas, mas o como elas são, o porquê que elas são. E o que, que tem de feminista ali que não é só a palavra, que não é só a agenda, que é a mais. E isso tem muito a ver com como se produz, que são as condições materiais de produção ou
vários sinônimos disso, mas eu vou usar esse termo, que são as condições materiais de produção. É como que aquilo foi produzido. Foi um coletivo? Qual o tipo de equipamento? É equipamento mais leve, porque, enfim, é mais barato? E foi produzido, pensado para onde? Para a internet, para circular? Enfim, tudo isso que das escolhas que são técnicas e estéticas, elas são reflexo também desse movimento social, que é o feminismo, que não é só um movimento social político restrito, né? Ele é Uhum, estético também, enfim, ele é muita coisa. uhum. E eu quero dizer para nossa audiência que se alguém tiver perguntas, por favor, use aqui o canal de bate-papo e faça. Estou atenta aqui às manifestações, porque eu sou um canal democrático também. Então, não somos só nós duas aqui conversando, na verdade tem toda a nossa audiência aqui entre nós. E aí, só ressaltando, então, essa abertura para as manifestações. A gente estava falando, então, sobre a importância, né, do trabalho colaborativo, e a gente tem um cenário hoje muito difícil para quem faz ciência, porque estamos sendo alvo de diversas críticas, xingamentos, incluindo elementos do governo federal. E aí, acho que também um alerta, né, para a universidade, para a gente falar mais sobre as nossas pesquisas, como você disse, sintetizar, mas também comunicar melhor, né? Resumir para poder explicar melhor para as pessoas o que, que a gente faz. Então, queria saber, na sua opinião, qual a importância da sua pesquisa? O que, que ela vai contribuir, né, para o desenvolvimento científico, social brasileiro? Por que, que a gente precisa estudar o audiovisual brasileiro? Por que, que a gente precisa estudar o feminismo? Em que ponto, né, essas lutas no Brasil elas já alcançaram patamares de avanço, né, de reconhecimento, de visibilidade, em que ponto a gente ainda precisa caminhar muito, e como é que a pesquisa ajuda nesse processo social que é muito maior, né? Eu penso em duas chaves, assim. Eu acho que o meu trabalho está inserido na comunicação e na audiovisual, mas de alguma maneira nos estudos feministas, né? Que são estudos multidisciplinares ou interdisciplinares. Eles estão em várias disciplinas. Então, uma disciplina feminismo não faria muito sentido, né? Ele permeia. Então, tem o feminismo que a gente pode estudar via antropologia, via sociologia, direito, comunicação, audiovisual, etc. Então, eu acho que trabalhos que têm esse viés, essas escolhas, são trabalhos que fortificam os estudos feministas, né? E essa é a minha intenção, com certeza. E o segundo ponto, eu acho que é a crítica, né? A crítica não é só para a gente falar mal, né? A crítica é para a gente colocar em crise e tentar fazer com que os objetos, no caso, né, que as obras amadureçam. Então, assim, a minha ideia não é falar mal do filme, por exemplo, do Think Yoga, mas é discutir e interrogar e mesmo eventualmente conversar com elas para que esse diálogo avance de uma maneira que a gente consiga solidificar essas construções que são feministas e também são do audiovisual brasileiro. Então, a crítica tem essa função de fazer amadurecer, eu acho. E aí, a crítica tanto do feminismo quanto do audiovisual. E eu acho que é assim que a gente agrega. A gente não vai lá e faz alguma coisa assim, né, diretamente fazendo a tese. Eu posso até fazer isso em outras instâncias da minha vida. Mas enquanto tese, é uma tese que está refletindo sobre o momento presente, sobre o feminismo no momento presente e que tem essa função de pensar o que a gente está vivendo e também pensar nas resistências que são possíveis a partir do que a gente tem construído. Então, não é direto, mas não deixa de ser importante, né? A gente tem uma pergunta aqui ligada ao que você disse, você até já começou um pouco a responder. A Amanda, pós-doutoranda, pergunta se você está pensando em fazer entrevista com as realizadoras, se tua pesquisa tem esse viés também no trabalho de campo de ouvir quem idealizou e realizou os filmes. Tem essa parte prevista. Agora vão ser entrevistas, né? Acho que por e-mail ou por calls, assim, mas não agora. Eu recebi uma orientação da minha orientadora de que trabalhasse um pouco mais a teoria para depois ir de fato conversar. Né? Eu acho que é um pouco a ideia de não ter aquela coisa jornalística de já perguntar assim, qual foi a intenção, o que foi pensado, mas eu mesma pensar
através dos meus referenciais teóricos, analisar a obra primeiro e depois falar com elas. Mas ouvi-las é muito importante, sim. E se não for grandes entrevistas que tiverem na tese, pelo menos menções assim de coisas que elas falaram por essa importância, né? De elas falando por elas mesmas, né? Tipo, alguma entrevista que a Yasmin Tainá falou sobre ela mesma. Essa dimensão para mim é muito importante, de quem está falando sobre si mesmo, sabe? Porque eu faço sempre essa triangulação, né? Porque quando eu falo sobre, por exemplo, feminismo negro, eu não estou falando sobre a minha vivência, mas eu estou Uhum. falando sobre a vivência de pessoas que estão falando sobre a própria vivência. E aí, essa questão para mim, ela é muito importante, eu tento tratá-la com muito cuidado, sabe? Quer dizer, você também tem que sair da sua função jornalística, que é a que você mais conhece até hoje, né, que tem a sua experiência nessa área maior, para ter também um outro tipo de postura e de uma alta compreensão quando você faz entrevistas com as pessoas que fazem parte da sua pesquisa, né, Uhum. que são objetos da sua pesquisa, né? Um sujeito, na verdade, que construiu o objeto para o qual você está olhando. Isso eu imagino que não deve ser fácil também, né? Você tem que abrir mão de uma série de técnicas e de posturas que eram mais confortáveis para você antes, não? Eu não sei, eu não tenho tanta a experiência, assim, por exemplo, de entrevistar realizadoras, né? Eu não tive essa experiência, eu acabei ficando mais na academia mesmo. Então, é confortável, às vezes, fazer só a análise, e eu acho que é um pouco difícil fazer isso. Não só fazer uma análise minha, uma Uhum. análise de discurso, lá, 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 e também não só uma entrevista, que daí na entrevista você deixa mais, né? Tipo, se a realizadora falou isso, você vai deixar mais a voz dela. A dificuldade da tese agora é um pouco os dois, né? Então, a Yasmin vai falar isso, mas eu fiz essa análise, e aí como que eu vou colocar isso em circuito, né? Em circulação. Porque eu acho que é diferente, né, de uma análise que é mais fechada, análise de discurso, e também não é uma entrevista. Então, eu acho que é uma conversa, né? Eu acho que essa tese eu queria que ela fosse mesmo uma conversa. Eu não queria que tivesse só minha voz, porque isso seria irrelevante, mas eu também não posso deixar só os objetos falarem, né? Eu preciso também colocar a minha chave de leitura ali. Olha, na Ah, verdade, e a Natália está falando, é bem importante essa interlocução. Eu imagino que a Natália vai concordar comigo, para a gente não ficar tão fechada, né? Para não ficar assim só a minha visão, por mais que não seja só uma opinião, mas uhum. enfim, acaba tendo a limitação de ser só a minha visão. E eu preciso então fazer uma correção. Eu li aqui Amanda, mas não é a Amanda a qual eu estava me referindo, era a outra. Tem a Amanda a qual eu estava me referindo, apareceu agora. Amanda, peço desculpas. Se você quiser também, Amanda, colocar alguma descrição aqui maior e tal, falar a tua Eu acho que ligação. essa Amanda, tá, e talvez essa Amanda tenha sido a colega da disciplina do professor Henri, que, se eu não me engano, é da ECA também, se eu Então, estiver vendo bem-vinda, certo. Amanda, e obrigada pela pergunta e desculpa confundi-la com a outra Todas as Amanda. Amandas são bem-vindas. As Amandas são assim, né? Só fazem perguntas inteligentes e tal, não tem ela. Show de Amandas, muito bem. Então, feita aqui a correção. E eu tenho um aluno do mestrado que está trabalhando com a Mulher Maravilha, numa perspectiva também feminista. Ele tem muita dúvida sobre o próprio trabalho em relação ao lugar de fala. E era essa a minha pergunta para você sobre os estudos feministas, né? Ele não quer ferir nenhuma pesquisadora feminista, ele também não quer se colocar num lugar que não seria o dele, mas ele também gosta muito do tema, é envolvido com produção de HQs, de super-heróis, e quer estudar a Mulher Maravilha. Então, minha pergunta para você vai nesse sentido, assim, o feminismo é um tema na pesquisa exclusivo das mulheres? Sim ou não, e por quê? Por que seria exclusivo ou por que não seria exclusivo? O que a tua trajetória lhe diz até agora e também a sua postura, né, pessoal, frente a isso. Tá. Minha primeira resposta é não. Para mim, não é um tema exclusivo. Eu acho que essas diferenciações elas nos ajudam por isso, porque, por exemplo, um aluno ele pode fazer um trabalho que é pró-feminismo, que valoriza o feminismo, que usa perspectivas feministas, sem ser uma mulher.
Assim como uma mulher pode fazer um trabalho até sobre o feminismo que não seja feminista. Uma mulher antifeminista vai fazer um trabalho que é antifeminista. Então, é sobre o feminismo, mas não é pró. E eu acho que isso é importante, a gente ter pessoas que são pró essas causas, que valorizam, que utilizam o referencial. Aí na pesquisa, como é que você faz isso? Você usa referencial teórico, que é feminista, né? Referencial teórico que traz ali as vozes que valorizam, que problematizam o feminismo e tal. Eu acho que deveria ser para todo mundo. É claro, quando a gente fala do movimento mesmo, o protagonismo é das mulheres, assim como no movimento negro, o protagonismo é de pessoas negras. Mas a gente pode, na minha opinião, deve apoiar e aprender a apoiar. E aí, para esse aluno, por exemplo, é isso: escolher bem o referencial teórico, se tiver espaço, dependendo das regras, né, aí das publicações, se posicionar, né, fazer ali nas considerações iniciais ou finais essa questão de quem é você na pesquisa, né? Ah, então eu que sou um homem, lá, lá, lá. Isso é legal também, eu acho que isso traz essas posições para o texto, porque a gente tradicionalmente não tem isso, né? De a gente se posicionar, porque a linguagem técnica acadêmica é sempre do distanciamento, né? Acredita-se, ou então o plural, né? Acreditamos, só que não é que tem uma galera, né? É só você mesmo, mas é você mesmo assumindo uma posição de distância. E eu acho que o feminismo interpela a gente nessas questões, né? Como que eu vou escrever se eu sou um homem? É possível? É possível. Tem vários caminhos legais. E então é isso. E o lugar de fala, eu acho que ele é um conceito muito mal compreendido, né? Eu acho engraçado ele ser mal compreendido, porque o termo é esse mesmo, é o lugar de fala, é de onde você fala, que consequentemente é de onde você escuta, que é uma dimensão às vezes esquecida, né? Que é o seu lugar social, e isso de eu não tenho lugar de fala não faz sentido, né? Todo mundo tem um lugar de fala, que é o seu lugar. Então a questão é você olhar para esse lugar e tentar entender como você pode construir um discurso que seja correspondente ao que você quer, e nesse caso desse aluno, talvez pró-feminista, que vai valorizar e tal. Ele pode, por exemplo, citar o trabalho da Natália, que é um trabalho feminista sobre a Mulher Maravilha, então Já indiquei. referencial tem. E você mostra também como esses recursos acadêmicos do texto, eles são, na verdade, técnicas para esconder o nosso posicionamento, que se não está claramente revelado, como também acredito que deveria estar, com certeza está presente, né, no nosso modo de ver, na escolha do tema, na abordagem, né, na nossa pergunta, né, o que a gente quer descobrir, né, isso tudo é o nosso posicionamento, né, só não fica, por vezes, tão explícito como deveria ficar, né, afinal a ciência não é neutra, né, nem as ciências exatas. E eu acho que é legal a gente tentar fazer um pouco desse distanciamento, né, a gente tentar ter um pouco de respiro para também não se envolver demais, porque quando você só defende alguma coisa, você não consegue também olhar criticamente. Então, esses exercícios, inclusive da linguagem, eu acho interessante. Só que a gente não pode se iludir achando que a gente pode ser imparcial, que a gente pode ser neutro, porque quando a gente vê o que é o neutro, o que é entendido como neutro, ele não é, ele tem história e ele tem ali um gênero, ele tem uma classe social, a gente pode demarcar certinho qual que é essa instância de poder que se pretende universal, né? Quando se pretende universal é porque tem um espaço de poder, e isso é muito fácil de perceber, assim, por exemplo, na publicidade. Quando você vê uma mulher, as pessoas veem uma mulher numa publicidade, elas vão achar que é algo relativo à mulher. E quando é uma pessoa negra, vai achar que é alguma coisa relativa a uma pessoa negra. Por quê? Porque isso socialmente é colocado como o específico. O universal é o quê? É o homem, cisgênero, branco, heterossexual, né? E tem todas as características que agora isso ficou mais difundido na internet e às vezes até parece superficial, mas não é. É isso, é esse epicentro de poder aí que não é à toa que também é o dominante, é o hegemônico, é o canônico na universidade. Olha, a Amanda aqui está dizendo que ela fez disciplina como aluna especial com você, uma disciplina que era ministrada pela Rosana e pelo Silvio, Foi que da é Rosana. outro pesquisador do Midiato. Então, feita a correção aqui da Amanda.
E eu achei que foi do professor Henri, eu já estou confusa, mas a Amanda trabalhava na Cinemateca, ela também pode ser uma convidada em breve. Olha, já Sim, a fica aqui. Cinemateca que precisa de todo o nosso apoio, que está sendo atacada nos últimos anos e cuja estrutura física mesmo está correndo sérios riscos, um acervo maravilhoso, um lugar tão importante para a nossa memória, mas memória, história, ciência não estão sendo muito valorizadas no nosso governo atualmente. E temos uma pergunta do Jean, nosso colega da ECA. Vivi, você elabora esse estudo em uma universidade de pesquisa, mas é o tripé do ensino. De algum modo, você pensa as potências desse seu estudo para o ensino de comunicação na graduação? Então, ele está pedindo para a gente comentar não só a importância, né, social, mas também como é que... E aí, você talvez possa citar, eu já querendo aqui interferir na sua resposta, mas sem querer... digamos, abusar, mas você me ajudou bastante na minha disciplina, em que um grupo de alunos desenvolveu um jornal feminista para as mulheres jovens, e você falou com as minhas alunas, e foi muito importante esse bate-papo com elas. Mas isso é só um exemplo que você pode, talvez, abordar, mas na sua perspectiva, que outras potencialidades sua pesquisa tem para o ensino de comunicação na graduação? Nossa, é muito legal essa pergunta. O trabalho do Jean vai muito nisso, né? De como fazer um manual, de como pegar todo esse conhecimento teórico, que às vezes é mais da ciências sociais, no sentido assim, da antropologia, da sociologia, da filosofia, ciência política também. E como que a gente aplica isso, né? Porque é difícil fazer esse exercício, né? A gente entendeu tudo isso do gênero, fluidez do gênero, respeito, LGBT, ótimo, mas como é que a gente vai lá e aplica, né? Assim como o feminismo, né? Tem todo esse histórico, tem todas as escolhas, mas como é que eu vou lá e simplifico de uma forma que pode ser replicada, né? Eu não tinha pensado ainda, agora eu estou começando a pensar de como que eu posso, talvez depois da tese, explicar para as pessoas assim, ó, as minhas conclusões, pelo menos provisoriamente, são que a estética feminista tem essas e essas características, né? Para quem quiser aplicar isso, né, pode ter um caminho metodológico para que, por exemplo, esse aluno seu aí, né, que quer respeitar, possa ter uma simplificação. Bom, deixa eu elaborar de novo, assim. Eu acho que produção de pequenos manuais, de pequenos guias, de pequenas explicações para traduzir na prática. E eu acho que isso é uma especificidade da comunicação. É uma coisa que eu converso com o Jean, que é interessante, que a gente tem o nosso lugar ao sol é esse, né? Porque se a gente ficar só na teoria, a gente não está pegando ali dessas fontes que são da filosofia, etc., e trazendo para a nossa realidade mais prática. Eu acho que, enquanto comunicadores, a gente pode fazer isso. Às vezes, falar de um manual ou um guia pode parecer muito simplificador, mas na prática é muito potente. Né? Então, por exemplo, uma discussão que já tem há algum tempo é a questão trans. E isso já no jornalismo brasileiro já está um pouco mais fluido. Eu acho que a gente tem mais recursos para falar sobre isso. Agora, uma discussão que é mais atual é o do não binário. Como é que a gente vai escrever sobre pessoas não binárias? Porque daí vem a questão do pronome. E aí a gente começa a linguisticamente ter dificuldades que vêm lá como uma demanda dos movimentos sociais e das ciências sociais mais abstratas, será que a gente pode falar assim? E como que a gente pode pegar isso e transformar de uma maneira mais prática de falar. Não, então vamos usar esses pronomes, vamos um pouco aplicar. Então, não tenho nenhuma grande ideia assim sobre ensino pronta, mas eu acho que o caminho é esse, é uma simplificação não simplista e uma tradução. Eu tô com essa palavra na minha cabeça, assim, porque eu acho que para a comunicação faz muito sentido a gente traduzir. Porque você pode dar uma aula sobre Butler, mas aí depois como é que esse aluno vai pegar e vai escrever, sabe? Assim, e o aluno quer respeitar o movimento LGBT, mais, e não sabe às vezes como que vai fazer isso. Então acho que essa quebra, né? Essa quebra da teoria, os manuais, os guias, as dicas práticas, eu acho que a gente tem muita potência nesse sentido. Que pode parecer, às vezes, para alguém que vem da filosofia, pode parecer uma coisa muito boba, mas que tem um efeito real, assim, né? É engraçado você ter comentado sobre isso. Hoje mesmo eu li um texto no obituário da Folha sobre a morte de uma ativista trans, que eu tive o prazer de entrevistar, alguém cujo trabalho eu admirava bastante, e o texto se dividia em dois em relação aos pronomes. Começava a tratar dela, por ele, no início,
até a vinda dela para São Paulo e efetivamente ela conseguir, né, se transformar também fisicamente, né, e conseguir exercer o seu gênero, né, de acordo com a, a orientação dela, né, e Uhum. aí então o texto começava a chamá-la de ela. Me pareceu muito confuso isso, né? Então, E você dizendo isso, quer dizer, muito provavelmente o repórter tinha muita preocupação em respeitar a dignidade e escolher o melhor termo, mas por talvez alguma confusão física, né? Talvez antes da transformação da aparência, uhum, ela era chamada pelo pronome masculino, mas com certeza ela não se sentia um homem, uhum. já se sentia mulher, então por que essa divisão? Então, é uma coisa muito simples para a qual você acabou de chamar a atenção, mas que hoje mesmo, de manhã, me chamou a atenção de um ponto de vista negativo, né? Que ficou uma coisa estranha. E provavelmente, estou imaginando aqui, mas talvez ela não teria gostado de ler o texto com essa É, divisão de artigos. Então, a importância também. A ANDI é uma ONG que tem um trabalho na área de infância, mas que investiu muito em manuais e, de fato, conseguiu bons frutos. Então, fica com uma ideia aí para o fim da tese, talvez você escrever um pequeno manual. Sabe? pode ser alguma coisa de aplicação prática, né? Do tipo, é uma coisa muito óbvia pra gente que estuda isso, é de como filmar mulheres, né? Uhum, Essa questão do que se chama do prazer visual, às vezes ele tem a ver com essa questão de filmar mulheres de uma maneira que hipersexualiza ou objetifica, se a gente quiser falar assim. E isso é muito básico, né, pra gente. Só que isso é feito de uma maneira às vezes inconsciente, às vezes não pensada, né? Então, acho que trazer isso para a luz, trazer isso para algo que é mais consciente, é um caminho legal. Eu pensei em outro exemplo agora que não tem a ver com audiovisual, mas tem a ver com jornalismo de uma forma geral, que é o tipo de imagem que é usada em casos de feminicídio. Existe uma, eu não sei se eu posso chamar de uma tendência, porque ainda é uma impressão, porque eu não fiz pesquisa, mas existe uma prática comum de se colocar fotos das mulheres né, que foram vítimas de feminicídio, que faleceram, fotos um pouco sensuais. E uhum, essas fotos um pouco sensuais, elas dão uma ideia de que elas não são tão vítimas assim. Vou simplificar muito a ideia. É essa ideia de que ela provocou, mas alguma coisa ela fez, mas santa ela não era, como se isso de alguma forma justificasse ela ser assassinada e ela ser violentada. Então, esse tipo de escolha, às vezes, não é um jornalista ali que, vou fazer isso porque eu sou mal. Está tão impregnado, está tão ali dentro, que ele não consegue verbalizar isso. E quando a gente consegue verbalizar, explicar, ter referência, mostrar, fica mais fácil, né? Se isso está num manual de redação, isso é muito mais possível de ser reverberado do que se a gente não fala sobre isso e entende que cada matéria pode ser feita de um jeito, ou cada vídeo pode ser feito de um jeito. Então, eu acho que explicar mesmo, sabe? Trazer para essa luz e trazer também propostas, porque é isso que é legal, né? Então, mas aí como é que a gente faz? Como é que a gente coloca essa imagem? De repente, a escolha do veículo de imprensa vai ser de não pôr a imagem. De repente, vai se entender que essa imagem ela não precisa ser vinculada. Ou uhum. não, a gente quer colocar a memória dessa mulher, né, nessa chave do fulana presente e tal, então vai ter imagem. Mas isso ser algo combinado, ser algo que vai fazer parte mesmo do modo de como, enfim, de como fazer mesmo na prática. Olha, a Amanda está chamando a atenção também para a campanha, para ajudar os funcionários, né, da Cinemateca, @SOS Cinemateca Brasileira. É o fim aqui da campanha, está nos últimos dias, então fazemos aqui o nosso registro, porque é importante a gente demarcar, né, esses espaços nas redes e demonstrar o nosso apoio aqui para uma instituição tão Sim. importante, sobretudo para um grupo em que tanta gente pesquisa o audiovisual, né, sem o apoio da Cinemateca, às vezes a pesquisa fica inviável, né, são eles os guardiões, né, de uma memória imensa, muito rica, né, do cinema brasileiro e que precisa de investimento, né, então está aqui também o nosso registro.
Maria Gabellini também, um monte de gente, na verdade, né, aqui te elogiando, né? Nem vou começar a listar todos, mas eu fui olhando aqui, né? Você deve estar olhando aí também e tal, muita gente te elogiando as respostas, a postura crítica. Então, obrigada a todo mundo aqui que está comentando, que está participando aqui da nossa live. Eu, na verdade, queria deixar esses minutos finais, porque o Instagram, agora eu aprendi, né? Ele é perigoso, ele Ele vai encerra, tombar a gente. ele, né, encerra muito rapidamente. Então, queria deixar aqui uns minutos finais para você fazer algum comentário extra, alguma consideração final, e obviamente se aparecer mais alguma pergunta, a gente tiver tempo antes do Instagram nos derrubar. Mas eu tentei aqui abordar um pouco a tua trajetória, o seu interesse de pesquisa atual e também mostrar, acho que as pessoas que estão assistindo, os percalços da pesquisa, né? Que ela não é também tão linear e como essa construção vai se dando, né? Com o apoio de muitas pessoas, mas também com o aprendizado que a gente vai tendo no decorrer, né, dos estudos. Mas se faltou alguma coisa, alguma consideração que você queira fazer, o espaço é seu. Tá, em primeiro lugar, um beijo para minha família. Minhas irmãs estão me assistindo. Eu quero agradecer todo mundo que participou. Eu acho que essa ideia de fazer live, por mais que a gente esteja vendo muitas lives por aí, é um pouco cansativo, ela é uma ferramenta que a gente pode utilizar e eu acho que a gente precisa tentar fazer esse exercício de simplificar, de tentar fazer com que as pessoas entendam a nossa pesquisa minimamente e passem isso adiante, sabe? Por exemplo, é importante que a gente saiba que a Cinemateca é essencial. Então, mais pessoas precisam ligar para isso. E eu acho que se esses recursos de redes sociais digitais estão fazendo tanto sucesso, por que não a gente permear um pouco, a gente ocupar um pouco esses espaços para fazer com que mais pessoas liguem para o nosso trabalho? E eu acho que parte disso é a gente dar uma quebrada, a gente dar uma simplificada, por mais que doa um pouco simplificar demais, mas a gente mostrar que é importante, que eu estou fazendo uma coisa que precisa sim de um espaço fechado da academia, esse espaço ele é válido, ele é necessário, mas que ele pode ser aberto também, que a gente pode dar algo de volta. Eu acho que isso me fez pensar dos manuais, né? Acho que pode ser um caminho legal da gente simplificar do tipo, olha, toda essa pesquisa aqui você pode ter a ver com ela também. Essa questão da teoria da comunicação ela não é tão abstrata assim, não. Então a gente tentar devolver um pouco mais com umas embalagens simpáticas e legais, enfim, dar de volta para a sociedade que a gente produz como conhecimento e ocupar as redes. Então, Ju, você entrevista muito bem. Eu acho que o que você fez hoje foi um roteiro para a gente se guiar nos próximos Midiato Entrevista. A gente vai ter um segundo formato chamado Midiato Debate, que é, enfim, sobre um tema específico. E já posso dizer que temos uma live ainda em julho, agendada, com um convidado muito especial. Aí essa entrevista eu vou fazer. Não sei se tão bem quanto o Ju, mas Com vou certeza, tentar. é melhor. E é isso. Obrigada para todo mundo e espero que tenha sido legal. Você falou, né, da família e tal, o pessoal cobrando que você mande um beijo para a família, mas a minha pergunta é: como é que é ser uma pesquisadora do feminismo, feminista e relação familiar? Como é que o feminismo aparece? Né? No café da manhã, Ah, no almoço de domingo, agora nas lives com a família, né? Como é que esse assunto, e não só, obviamente, tô brincando aqui com a sua família, mas com os amigos e tal, como é que é? Espero que a gente tenha tempo para que você responda essa pergunta. a Mas gente como é que é? tem. Quantos tempo? 6 minutos, é isso? Então, eu tento modular. Eu acho que eu faço isso. Eu não sei se eu faço isso bem, mas eu tento fazer essa modulação. Então, com a minha irmã de 13 anos, eu falo sobre feminismo de uma maneira. Com a minha irmã de 30 e sei lá quantos ela tem, sei lá, 50 anos. Brincadeira, ela tem 32. Eu já falo de uma maneira mais direta, mas eu também tento simplificar, tento não ser tão teórica, ou então quando eu escuto alguém falando um termo que é inadequado, mas que eu sei que a pessoa quer né, se desconstruir e tal, eu tento falar, então,
não fala o travesti, não, fala a travesti que é mais adequado. Aí a pessoa, então tá bom. Com a minha irmã também, quando a gente discute outros temas também em relação à gordofobia, à LGBT fobia, ela aceita também, ela entende que às vezes eu estou falando de um termo, mas não é só um jeito de falar, é porque tem ali toda uma ideologia por trás. Então eu tento modular e ela tá me zoando aqui nos comentários dizendo que é difícil conviver comigo, mas enfim, ela tava só brincando. Ela sabe desse meu esforço de trazer esse conteúdo, trazer essa teoria para a nossa prática, para a gente ter mais, enfim, justiça e liberdade, porque no fundo é isso. Tudo bem. Bem, acho que é isso, né? Para a gente não sair do ar assim de maneira abrupta. Eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer pelas respostas tão bem articuladas e tão ricas, né, para a gente debater o tema. Espero ter sido uma entrevistadora à altura, né, da qualidade do seu trabalho. Eu digo Parabéns. mesmo. Ju, Obrigada a todo mundo. você precisa ir para televisão ou então para algum canal de YouTube, alguma coisa assim. O YouTube é uma boa, né? Porque remunera, monetiza, né? O Felipe Neto foi até pro Roda Viva, né? Roda Viva? Então, assim, né? Quem sabe, né? Assim, né? Esteja à minha frente um caminho, né? De uma figura milionária. Não vai. Bem, enfim, acho que foi muito rica, né? Muito válida essa nossa primeira live. É um formato que a gente com certeza vai explorar bastante e acho que o segredo da live são bons entrevistados, né? Ter temas interessantes para dizer. Muito obrigada pela participação também de todos aí, pelas perguntas. É sempre mais rica quando a conversa envolve essas outras vozes. E as próximas lives vão ser anunciadas aqui no Instagram do Midiato e nas outras redes também do grupo. Espalhem por aí. Isso vai ficar gravado também para ser revisto na hora em que vocês desejarem. E acho que a gente pode ficar por aqui. Deixar um gostinho de quero mais, então, para a próxima live agora em julho com Viviane entrevistando. Ótimo, muito obrigada, gente, irmãs, amigas, amigo. Um beijo para vocês e sigam o Midiato, espalhem @Midiato USP pelo mundo. Muito bem. Obrigada, Eu vou Vivi. tentar salvar, eu espero que dê tudo certo, gente. Agora vai. Vamos lá, hein? Então tá bom. Beijo, boa Beijo, noite. gente. Boa noite. Tchau. Ai, meu Deus.